Eu vou falar uma coisa que ninguém admite. Eu morei na Europa em 2020, mais ou menos. Trabalhava com tecnologia lá para uma empresa de Londres. Depois de 3 anos eu decidi voltar. E agora o sentimento que eu tenho é de não pertencer a lugar nenhum. Nem lá e nem aqui. E se você já mudou de cidade ou teve uma mudança de vida grande, talvez você entenda o que eu tô falando. Eu cresci numa família de classe média. E tudo que eu conquistei até hoje foi por puro esforço, né? Com a ajuda de familiares, mas foi puramente esforço da minha parte. E ter ido para a Europa foi algo que foi quase uma conquista para mim, conquista de vida mesmo. E funcionou, eu consegui ir para lá. Tive um emprego legal, um trabalho legal, ganhava em euro, morava muito próximo de Lisboa, uma cidade boa. Eu estava vivendo o sonho que muita gente no Brasil tem. Mas sabe o que acontece quando você vive o sonho de todo mundo? Ninguém pergunta se é o seu sonho morar em Portugal. Eu nunca quis mudar de país, nunca foi minha ambição ir para um outro país. Isso meio que aconteceu pela minha ambição na minha carreira. Eu comecei a buscar melhorar, me atualizar, conseguir ganhar mais e, consequentemente, essa oportunidade apareceu. E eu fui para lá, despretensioso, querendo alguma coisa melhor até para minha família, né? Porque querendo ou não, morar num outro país, ganhando uma outra moeda, isso mudaria totalmente a nossa vida como família aqui no Brasil, mesmo se eu voltasse depois. E fui com o coração aberto, fui para aprender mesmo, fui conhecer todo o país, fui tentando entender como funcionava lá, qual que era a diferença do Brasil para Portugal. Uma coisa que eu aprendi lá, que a gente não faz aqui, é conhecer coisas ao redor da onde a gente mora, conhecer cidades perto, coisas de natureza, de turismo que tem próximo da gente e a gente não dá tanto valor. Ou até mesmo quando a gente viaja para uma outra cidade e a gente explora ela de certa forma como se a gente quisesse conhecer tudo. E a gente não faz isso porque, não sei se é porque a gente cresce na mesma cidade por muito tempo e a gente não tem a curiosidade de conhecer coisas próximas da gente. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito, conhecer vários lugares, estar com a mente aberta para conhecer lugares próximos dali, conhecer coisa nova, um parque, seja um shopping novo. Então a gente estava muito aberto, a gente curtiu muito esse país. E, infelizmente foi numa época que foi a época de pandemia, né? De 2020 até 2021 ali, 2022. E a gente não conseguiu viajar muito para outros países, para conhecer outros países, porque estava tudo fechado, né? As fronteiras. Muitos aviões não tinham disponibilidade para você viajar para outros países. A gente conseguiu, eu comprei um carro lá, a gente conseguiu viajar em várias cidades dentro de Portugal mesmo, né? Então, hoje, se você for de ponta a ponta a Portugal, são 6 horas, então é bem tranquilo, a estrada é muito boa lá. Então a gente viajou muito por Portugal, conheceu muitas cidades, mas a gente resolveu voltar. A gente teve algumas coisas para resolver familiares e a gente decidiu voltar para o Brasil. Só que quando a gente volta pro Brasil e a gente já viveu assim, muita coisa diferente, né? A gente viu como o mundo é maior do que a gente está acostumado, você cria, de certa forma, na sua mente, você de certa forma amplia na sua mente as possibilidades de mundo. E é por isso que você não se sente parte de mais nada, porque você sabe que tem um monte de coisa para você conhecer. Quando você volta, você sabe que tem um monte de coisa para você conhecer, coisas diferentes para você viver, e todo lugar que você vai estar, principalmente nós que somos da área de tecnologia, eu não tenho que estar em um local para trabalhar numa empresa. Eu posso viver em qualquer cidade que eu quiser. Então, se eu mudar daqui lá para o sul do Brasil ou para o norte, eu poderia fazer isso. E essa disponibilidade, essa variedade de possibilidades é uma coisa que te deixa meio sem chão, sem saber onde que é talvez o melhor local para eu estar, ou talvez o melhor local para eu viver, né? Será que é perto da família, ou será que é ir para um outro país e dar uma qualidade de vida para sua família? Te acaba vivendo essa quantidade absurda de possibilidades e te faz ter essa insegurança. Até tem um estudo que foi feito acho que chama Terceira Cultura. Foi feito um estudo de um sociólogo com crianças que são de pais que viajam em diferentes países ou moraram em diferentes países. Eles fizeram um estudo com essas crianças para entender quais eram as características dessas crianças, né? Então ela tinha uma alta adaptabilidade, ela conseguia se adaptar muito fácil a qualquer local que ela ia.
ela não tinha essa conexão muito próxima com pessoas, até porque ela não convivia muito com as pessoas. Então, por isso que ela se adaptava tão rápido, mesmo que ela mudasse de região. Então, eles chamam de terceira cultura porque é como se fosse, né? Então, a gente tem vamos imaginar que a gente tem a cultura da pessoa que vive na cidade dela, no interior, e vive a vida inteira ali. Então, ela tem a cultura de ser uma pessoa que viveu toda a vida ali dentro de uma cidade do interior ou de uma cidade grande, enfim. E tem essa pessoa que viveu fora, né, vivendo, viajando outros países, outras cidades. Então eles criaram como se fosse uma terceira cultura. Então tem as pessoas que gostam de estar em algum lugar por muito tempo, e tem essa pessoa que vive em vários lugares diferentes e não consegue ter esse senso de pertencimento, né, àquela região que ela mora. Então eles deram esse nome de terceira cultura porque é uma sensação diferente. Se você já morou em outro país, se você já mudou muito de cidade, se você até mesmo mudou de profissão, vamos dizer assim, você já teve esse sentimento de eu não faço mais parte desse mundo, ou você fazia muito tempo que você não fala com seus amigos. Quando você volta, você tem aquela sensação, nossa, a conversa já não bate mais. Então é como se fosse essa visão de mudança, sabe? Você trocou totalmente sua mentalidade e começou a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então por isso que eles chamam de terceira cultura. Até porque esse tipo de pessoa, vamos supor, encontra alguém que já morou fora ou que já viveu a minha experiência, a gente tem uma conexão imediata, tem uma conexão muito rápida, porque já viveu o que eu vivi, já foi pra fora, já entendeu como é diferente, já voltou pro Brasil, viu que as coisas são diferentes também. Então tem lado bom aqui e lado bom lá, né? E também o lado ruim em cada lugar. E é engraçado, porque quando você volta pro Brasil, vem uma coisa que ninguém te fala, né? Que quando você foi pra lá, você era uma pessoa, e quando você volta, você é totalmente uma outra personalidade, né? Porque muda tudo que você antes tinha como perspectiva, propósito. Quando você vai para fora, você enxerga que existe um mundo gigantesco para você descobrir, sua cabeça muda, o que você quer da vida muda, quem você era muda, você não tem mais a rotina que você tinha antes naquela cidade. A vida das pessoas que estavam aqui continuaram iguais, né? A mesma rotina, fazendo as mesmas coisas. E quando você volta, você se sente meio deslocado, você não se sente mais parte daquilo. Principalmente porque você vê várias possibilidades lá fora de conhecer o mundo, de ver outras oportunidades, talvez criar um seu filho em outro país para ele ter outras experiências, né? E principalmente quando você vai conversar com as pessoas, é um pouco diferente, porque umas romantizam, né? Umas gostam do que você viveu, pô, que legal, você morou na Europa, e outras falam, nossa, mas não deu certo, né? Você voltou, por que você voltou? Por que você não ficou lá? Ah, você gosta mais de Portugal. Não é bem isso. Nós, tirando essa parte da nossa vida, que a gente tem emprego, a gente tem responsabilidades, a gente tem que entender que nós somos seres humanos, e a gente tem um mundo inteiro para gente descobrir, né? Tem o planeta inteiro. E esse padrão de países foram criados por pessoas, né? Então, isso é parte da gente também, parte do ser humano. A gente tem essa possibilidade de conhecer o mundo inteiro. Isso que é o sensacional e, ao mesmo tempo, triste, né? Porque você, a partir desse momento, você já não se sente mais parte de lugar nenhum. Você tem várias possibilidades, vários lugares para você ir, e você tem que decidir qual é o melhor. E nesse ponto é até engraçado, porque quando a gente começa a falar de custo de oportunidade, né? Quando você tem muitas opções, você precisa escolher uma delas, isso é mais difícil. Porque você sempre vai ficar pensando, pô, e se eu tivesse tomado a outra decisão? Você sempre, principalmente se é uma decisão que não dá muito certo, você vai ficar se questionando se foi a melhor opção naquele momento. E de certa forma isso é um peso, não tanto só para viajar para um outro país, morar fora, também para situações onde você precisa decidir para qual emprego você vai, para qual cidade você muda, se vai ou não vai. Vamos pegar, por exemplo, essa situação mesmo de eu ter ido para a Europa. Apesar de eu estar com um trabalho bom, eu estar lá morando com a minha família, ter uma condição boa, estar num bom emprego e ter a oportunidade de conhecer vários países, ao mesmo tempo a gente está longe da nossa família.
E às vezes quando a gente conversa pelo telefone, a gente vê que a vida das pessoas está passando e a gente não está fazendo parte delas, né? Eu sei que muita gente se fala sobre, mas família somos nós, pai, mãe e filho, né? Mas não, pra gente aqui, do jeito que a gente foi criado, não é bem assim. A gente tem esse carinho pelas pessoas, nossos parentes. E então, até lá, quando você vai, você não sente preenchido de certa forma, porque não tá 100%, né? Se as pessoas estivessem lá, daí sim seria legal. E é muito legal isso, porque me fez refletir sobre diversas coisas. Sobre a minha fé, primeiramente. Me fez refletir sobre família. Eu estava insatisfeito, querendo ir embora daqui e ir morar lá de novo. Mas eu tenho 3 filhos, né? Eu entendi que o que importa é realmente estar junto deles, né? Independente de onde a gente esteja, aqui, lá, acontece muito da gente querer viver o depois. A gente está aqui no agora, vivendo, querendo viver algo no futuro, querendo viver o estar lá em Portugal e acaba que não curte o momento de agora. E principalmente nesse momento que eles estão crescendo, eles são crianças, a gente acaba que perde como pais muito tempo, né, dos nossos filhos, pensando nessas decisões, tentando tomar decisão logo, sendo que às vezes não precisa tomar a decisão no momento, e acaba que não curte nada daquele momento pequeno, e a gente sabe que as crianças crescem rápido, né? A gente acaba que perde, se a gente ficar nessa onda de querer viver o futuro e qual é a melhor decisão, porque como eu falei, quando a gente tem muitas opções, é muito difícil você escolher uma coisa só. Vou para Portugal, vou morar em outra cidade, vou lá para o sul. Você sempre fica pensando como que seria a sua vida naquele lugar. E o fato de estar aqui, eu estar conseguindo viver agora, o agora, sentindo o cheiro do café aqui, junto com as minhas crianças, né? Vivendo com eles de verdade, vendo eles crescerem, acompanhando isso, brincando com eles, já é algo que me conforta. Então eu parei de querer viver o depois e comecei a viver um pouquinho o agora, sem querer tomar decisões rápidas que não precisam ser tomadas agora. E isso me conforta um pouco. E é engraçado, porque você não precisa estar morando em outro país para ter esse sentimento que eu estou falando, de não pertencimento. Se você já mudou de cidade, se você já mudou de emprego, ou até mesmo foi para uma outra cidade, voltou e já não sente parte mais das amizades que você tem, esse é um senso de pertencimento. Você mudou de certa forma e já não bate mais. E é legal porque você amadurece em certos pontos, né, para você aprender a lidar com esse tipo de situação, conversar com as pessoas de acordo com a pessoa. E isso tá tudo bem, não tem nada errado. Porque a expectativa das pessoas normalmente é que você esteja sempre bem e certo do que você está fazendo, né? Mas tá tudo bem, eu não tô e tá tudo bem. E você também não precisa estar certo 100% do que você quer pro seu futuro, das possibilidades que você tem e as escolhas que você tem que fazer. Você tem que deixar um pouquinho, talvez, viver o agora, ao mesmo tempo que você vai tomando essas decisões. Senão você acaba preso no seu futuro e acaba que não vive praticamente nada. Mas me conta aqui, se você se identificou, aonde que é a casa para você?